Galerinha, olha só, antes de discutir a questão do colega, vamos pensar uma coisa aqui. A questão a qual eu me referi, que eu me confundi no primeiro ano, foi a famosa questão de a gente determinar a trajetória de uma pedrinha que cai de um ônibus, de um caminhão, de um móvel. Na ocasião, o caminhão se deslocava da direita para a esquerda dos alunos. Da direita para a esquerda, lá vai o caminhão, e aí cai uma pedrinha. E aí tinha vários desenhos lá para tu assinalar qual era o desenho que a pedrinha, né, faria. Aí, a primeira vez que eu resolvi, olha só que viagem do professor. O caminhão não está indo para lá, para as pessoas enxergarem como ia cair, né, eu fiz assim, ó. Joguei a pedrinha como se ela estivesse indo junto com o caminhão e tivesse caído, certo? E fiz essa resposta aqui, ó. Essa é a trajetória que vai se ver. Aí um aluno, professor, mas espera aí, o caminhão tal. Aí eu olhei de novo, realmente, o que aconteceu foi diferente. O caminhão estava indo, né? E a pedrinha ficou. Então, né? Em relação às pessoas que estão paradas, o caminhão está passando aqui, certo? O caminhão está passando aqui e as pessoas estavam aí paradas. Aí na verdade não, ó. Na verdade a primeira vez que eu fiz assim, ó. Como se a pedra tivesse caído do caminhão. Eu fiz assim, ó. E desenhei isso. Tá? A galera concordou, exceto um aluno. Eu desliguei a câmera, aí o aluno pensou, mas espera aí. Aí eu, opa, é verdade, liguei a câmera e falei, galera, ó, aqui eu errei. Apaguei e botei S. Acabou, né, cara? Acabou com a aula. A galera toda já tinha concordado que era aquela. Aí eu convenci, expliquei pra eles e aí fiz. Peguei o caminhão, peguei a pedrinha do caminhão e fiz a coisa acontecer. Né? Na frente dos caras, aí não tem o que ver. Depois que tu vê o caminhão passando, né, a coisa caindo. Mas aquela hora dava de eu fazer esse exemplo e a galera ver a coisa acontecer, né? Porque senão eu ia perder a credibilidade. Imagina, segunda aula, os caras nem me conhecem ainda. Será que esse cara mancha de física ou não mancha? Né? E aí eu me confundi. Um guri mais atento acerta. Se eu não mostro a coisa na frente deles, ia arrebentar com a minha aula a partir daquela época. Então não te estressa, cara. Né? É normal acontecer esse tipo de confusão. Tu vê, depois de anos trabalhando com a física, errei na hora de enxergar a trajetória e depois é que eu acabei concluindo o que era correto. E é esquisito, né? A pedra cai do caminhão, a vontade de dizer que ela vai ficar para lá, mas a pedra tem inércia, ela continua com a velocidade do caminhão depois que ela caiu, né? Então ela continua querendo avançar, certo? Que nem aconteceu agora aqui na frente de vocês. Se o cara tá dentro do caminhão vendo acontecer, sim, ela só vai para baixo, que ela acompanha o caminhão, né? É justamente essa a ideia. Se o cara tá olhando de dentro do caminhão, vai ver uma linha reta indo para baixo, desprezando a resistência do ar. Mas vamos à questão do amigo, que é bem melhor que essa. Deixa eu dar uma analisada aqui de novo, fazer com bastante carinho. É a questão 1.16, uma questão da UFSC, olha que legal, mostrando que a UFSC tem questões realmente que merecem atenção, da página 5, e estamos na física B. Um avião voa em relação à Terra com velocidade constante de 1000 km por hora, tendo direção e sentido de leste para oeste. O cara da UFSC, que foi bem querido, ele fez a Rosa dos Ventos, para quem de repente ainda não tenha decorado como se faz, e até colocou algumas outras direções aqui: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Lembrando ainda que tem outros nomes, né? Nessas regiões vocês vão aprender esse ano, provavelmente tem outros nomes que se dá ainda e tem que saber o nome daquilo para a prova de geografia na UFSC, o nome de cada um daquele. Norte e nordeste, né? É ridículo, os nomes que ficam até bizarros. Beleza. Disse então que o avião, na direção em sentido leste para oeste, o avião está se deslocando para lá. Essa é o vetor velocidade do avião, cujo módulo é de 1000 km por hora. O vento sopra dirigido e com sentido de norte para sul, com velocidade de 200 km por hora. Então o vento tem essa velocidade do avião e aqui velocidade do vento. 200 km por hora. Obrigado. De norte para sul. Show de bola. A velocidade do avião em relação ao vento em direção e sentido é
ele quer a velocidade do avião em relação ao vento. Geralmente, quando a gente vai representar uma, né, velocidade relativa, a gente pode escrever assim, ó, velocidade do avião em relação ao vento. Do avião em relação ao vento. Que é diferente da velocidade do vento em relação ao avião. Certo? Em relação ao vetor. Olha o que eu estou querendo te dizer. Antes de resolver essa questão, para a gente entender por que vai dar um resultado talvez não intuitivo, vamos pensar o seguinte: carrinhos, dois carrinhos, e vamos pensar sobre a diferença de velocidade, certo? Vamos pegar aqui velocidade de 30 metros por segundo e velocidade de 20 metros por segundo. Carrinho A, carrinho B. Beleza? Vou fazer o showzinho pro famoso psicotécnico. Tá ali. Galera, qual é a diferença? Qual é a velocidade de B em relação a A? Qual é a velocidade de B em relação a A? 10. Que conta que a gente fez? 30 menos 20 são 1. Nesse caso, eu não preciso me preocupar com o vetor, porque eles estão na mesma direção e sentido, né? Certo? 30 menos 20, velocidade de B em relação a A é 10 metros por segundo. Qual é a velocidade de A em relação a B? Parabéns, velocidade de A em relação a B é a velocidade do A menos a velocidade do B. Por que deu menos, pessoal? Porque ele está ficando para trás, porque ele anda 10 metros por segundo a menos do que anda o B. Beleza? É por isso que é importante, quando a gente for calcular uma diferença de velocidade, pegar a velocidade do primeiro e subtrair a velocidade do segundo. Tudo bem? Como é simples isso? Por quê? Porque está na mesma direção. Só de eu mudar o sentido já vai ficar um pouquinho mais perigoso. Vou pegar a mesma situação e vou mudar uma pimentadinha nela. Beleza? Certo? Para que mais e menos façam sentido, agora que tem dois sentidos, eu é que tenho que decidir, né? Para onde é que é mais, para onde é que é menos. Concordas comigo? Então as setinhas, ó, um tá mais 20, o outro tá mais 30, mas eu sei que tem sinais opostos, não é isso? Vamos decidir. Geralmente a decisão é que para lá é mais, não é? Na primeira vez a gente nem precisou se preocupar com isso, porque não fazia sentido mais e menos teoricamente, porque eles estavam na mesma direção. Deu menos porque o cara estava ficando para trás. Agora vamos lá. Diferença de velocidade de B em relação a A. Está dando 10, será que o B está se afastando com 10 metros por segundo do A? Está dando 50. Que conta que nós vamos fazer para dar 50? Diminuir de novo. É sempre diminuir. Pega uma velocidade menos a outra. VBA está dando 50 metros por segundo. Menos com menos é mais, né? 30 com 20, 50. Se eu fosse calcular VAB, a velocidade do A em relação ao B. Menos 20, porque nós decidimos que se para lá é mais, para lá é menos, não é isso? Tanto que aquele menos estava ali, ó. Menos 30. Essa aqui é positiva. O menos é porque nós estamos calculando uma diferença, não é isso? E menos com menos vai continuar menos e vai dar 50. Por que o AB deu menos 50 metros por segundo? Porque ele está indo para o lado negativo. Então, mais uma vez, foi justo. Isso é para demonstrar como é importante, na hora de calcular uma diferença, pegar um vetor menos o outro vetor. Só que enquanto está numa direção só, é intuitivo, faz parte do nosso dia a dia. Só que a gente nunca usou o nosso cérebro para comparar velocidades perpendiculares. É muito mais delicado. Só que nós vamos ter que usar a ideia vetorial. Vamos ter que pegar um vetor menos o outro. Não é isso? Quando ele pede a velocidade do avião em relação ao vento, eu vou pegar esse vetor e vou subtrair esse. Só que o que é subtrair esse? Não é somar ele com sentido oposto? Certo? Então eu vou ter que fazer VA menos VV. Certo? E aí na hora que ele for inverter para lá, vai dar uma situação inesperada. Mas nós vamos tentar fazer ficar ela intuitiva. Deixa eu ver se o áudio está saindo. Tá, beleza. Esses dias eu acabou a pilha no meio da aula e fiquei mudo no final de uma aula de vocês. Não sei se vocês já viram essa aula, então eu fiquei mudo, fiquei bem feliz. Galera, olha só, vamos, agora que a gente exercitou com os outros exemplos ali de baixo, vamos fazer a nossa conta. Velocidade do avião em relação ao vento é então
a velocidade do avião menos a velocidade do vento, não é isso? Só que esse tipo de conta, como os vetores agora são perpendiculares, eu vou ter que fazer aqui no papel mesmo, né? Certo? Como é que é essa conta? Vetor do avião, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer com 5 quadradinhos. Aí aquele vai ter só um quadradinho. Concordam que um é 5 vezes maior que o outro, né? Para ficar bem legal. Velocidade do avião, vou colocar aqui, 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Menos a velocidade do vento. Quem é o vetor menos velocidade do vento? É aqui, né? Tanto pode ser bundinha com bundinha ou bundinha com cabecinha, tanto faz, depende do método, né? Menos velocidade do vento. Quem é o vetor resultante? Que é a velocidade relativa. É essa aqui, ó. Essa é a velocidade do avião em relação ao vento. Ele pedia só a direção. Só a direção, né? E aí aquela nossa direção vai ser entre oeste e noroeste. Entre oeste e noroeste, que é a letra B. Agora vamos tentar ver se intuitivamente sai isso. Pô, eu tô aqui no avião. Eu tô indo para lá. O vento tá soprando para lá, né? Certo? Se eu estava indo para lá, vamos considerar que essa rosa dos ventos está assim, né? O vento estava soprando para lá. Não é isso? Se eu continuo indo para lá e o vento está soprando para lá, a impressão que vai dar é que o avião está avançando para cima do vento. Não é isso? Mas é o vento que está vindo. Eu estou indo para lá, certo? Mas o vento vem de lá. Então a impressão que dá realmente é que o avião está indo em direção ao vento. Certo? Faz sentido. Se fosse uma correnteza, faria sentido. Meu barco está indo para lá e a correnteza passa assim, certo? Se eu olhar para a correnteza, a impressão que eu vou ter, né, é que eu estou indo assim em direção à correnteza. Mas é a soma desses dois movimentos, certo? Então, se a gente parar para intuir, faz sentido o vetor ter dado assim, tá? Que bom, cara. Fico feliz. Bacana essa tua pergunta, cara. A gente já tinha discutido bastante lá, tu teve a vontade de discutir ela mais ainda. Fico orgulhoso de ti, cara. Parabéns. É assim que se faz. Vamos lá, galerinha. Pode pedir a prova.